Olá, vídeo 58 do curso de Matemática Básica. Hoje nós começaremos a trabalhar com os radicais. É isso mesmo, no vídeo passado nós fizemos uma revisão das propriedades das potenciações, que, diga-se de passagem, é absolutamente imprescindível para que nós possamos estar aqui. Mas hoje, nos próximos 3 vídeos, só vai acontecer radicais. Muito bem. Já coloquei para você que é a definição de raiz enésima. Todo esse vídeo vai ser em cima dessa definição. Aqui eu coloquei 4 das 6 propriedades que nós iremos utilizar nos cálculos, né, a partir do próximo vídeo. Mas hoje eu faço questão de nós trabalharmos, o foco da nossa atenção vai ser essa definição. Mesmo porque essas propriedades e os cálculos, todos eles, na realidade, nascem daqui, vêm daqui. Essa definição é muitíssimo mais importante do que tudo que virá agora. Se nós não ficarmos bem alicerçados nisso daqui, a coisa vai ficar um tanto quanto capenga, tá certo? Vamos lá, vamos ler essa definição e tomar alguns cuidados com ela. Raiz enésima do número A é igual ao número B se e somente se B elevado a N for igual ao número A. É fácil, realmente é muito fácil. Contanto que você tome alguns cuidados, que você faça algumas restrições em relação aos valores do índice N, faça algumas restrições em relação aos valores do radicando A e faça algumas restrições em relação aos valores da raiz B. Fazendo essas restrições, você pode usar isso para toda a eternidade, tá bom? Então olha só, esse número N é um número natural, maior ou igual a 2. Aí, por que não pode ser 0? Por que eu não posso ter isso aqui? Me explique aí. Bom, você não pode ter isso aqui. No próximo vídeo, você verá que escrever essa bobagem é algo semelhante. Semelhante não. Que é isso? É exatamente igual a fazer isso daqui, ó. Escrever essa abobrinha do 2 elevado a 2 dividido por 0. Portanto, não se coloca para índice o número 0, tá bom? Então não pode ser 0. Aí, o que é que acontece se eu colocar o número 1? Não acontece absolutamente nada. Se lá é uma impossibilidade de cálculo, com o 0 aqui não vai acontecer absolutamente nada. Porque isso aqui, na realidade, é igual a 4. Se eu coloco o número 3 aqui, isso aqui vai ser igual a 3. Se eu coloco o número 1 trilhão, a resposta disso vai ser 1 trilhão. Por isso que não se coloca raiz de índice 1. Bom, então, dadas essas explicações, fica os valores naturais de 2, a partir de 2 em diante. Os problemas começam a aparecer, presta atenção que eu falei problemas no plural, são 2. Os problemas começam a aparecer quando esse N aqui, ele é um número par. Aí é que o bicho começa a pegar, ou vai pegar se você não tomar cuidado com esse bicho. Olha só. Com N igual a ímpar, você fecha os olhos e seja feliz. Agora com N par, são os 2 olhos bem abertos para não apanhar da definição. Então olha só o que é que acontece. De acordo com essa definição, se você não tomar cuidado, a gente pode ter certos problemas, como por exemplo, a raiz quadrada, né? Apesar de não ser usual, mas errado não está. Chega a ser um tanto quanto deselegante, mas errado também não é, escrever o índice 2. Ora, por essa definição, quanto é a raiz quadrada de 9? Ora, vai ser o número que é elevado ao quadrado de 9. Bom, mas isso é fácil aí, isso é o número 3. Claro, realmente é mesmo. Por quê? Porque se eu pegar o número 3, que no caso aqui é o B, e elevar ele ao índice da raiz, eu vou obter de volta o meu radicando. 3
3 ao quadrado, 9. Pronto. É por esse motivo, por nenhum outro, viu, que você pode afirmar que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Agora, olha só. Agora começa a acontecer coisas assim, é como se você estivesse abrindo a caixa de Pandora aqui agora. Coisas horríveis vão acontecer. Se você chega aqui agora e diz que a raiz quadrada de 9 é igual a menos 3, essa definição, da maneira como ela está colocada aqui, um tanto quanto irresponsável, né? De maneira temerária, poxa, isso também vai estar certo. Você quer ver que vai estar certo? Olha só. Ó, menos 3 elevado ao quadrado. Pô, isso também dá 9, realmente dá 9. O quadrado de menos 3 é igual a 9. Mas aí não dá. Deixa eu registrar isso aqui, que eu vou precisar disso para bater depois em cima disso, viu? Eu estou dizendo para você que a raiz quadrada de 9 pode ser, de acordo com essa definição, mais ou então menos 3. O 3 positivo ou menos 3. Tanto faz como tanto fez. Não pode ser tanto faz como tanto fez. Aí é que começam os problemas. Lá no ensino médio, tem um assunto que é uma das bases, um dos sustentáculos da matemática, chamado função. Se você tira da matemática a função, não vai acontecer nada, não. Você só vai voltar para a história da matemática só. Se você não tiver nada contra, né? Se você não se importar em abdicar de certos mimos, certos confortos tecnológicos, como por exemplo internet, computador, dentre outros. Se você não tiver problema nenhum em abdicar desses mimos, desses confortos, pronto, a gente mata o conceito de função e a gente volta para a história da matemática. Tudo bem. Se você quiser continuar com função, você vai ter que abandonar a partir de hoje e falar aquela bobagem ali. Eu vou passar para você aqui de uma maneira muito superficial, mas correta, a definição de função. Então me acompanhe com muita atenção que eu vou passar para você. Considere dois conjuntos, eu coloquei aqui, dois diagramas. Aqui dentro você vai colocar números. Aqui também você vai colocar números, tá bom? Esse conjunto, por motivos que nós iremos ver lá na frente, você vai chamar de domínio. É o domínio da função. E esse conjunto aqui, você verá lá na frente, você vai chamar de contradomínio, tá bom? Aqui eu vou colocar números, e aí os matemáticos, eles criam fórmulas que ligam os elementos desse conjunto aos elementos do outro conjunto, através de uma determinada fórmula lá. Existem zilhões e zilhões e zilhões de fórmulas, cada uma delas com ligações diferentes, tá bom? Não vou colocar a fórmula aqui, é só para explicar a você que os elementos de um conjunto irão se relacionar, olha a palavrinha, irão se relacionar com os elementos desse conjunto graças a uma fórmula. Por exemplo, os elementos desse conjunto é o dobro desse daqui. Cada um desses elementos é o triplo somado com 5 desse daqui, tá bom? Esses elementos eu vou representar por x1, x2 e x3. Pronto. Aqui eu vou colocar y1, y2, y3, tá bom? Muito bem. A matemática diz o seguinte para você. Uma relação, preste muita atenção nisso, por favor. Uma relação entre dois conjuntos será uma função se cada um dos elementos do domínio, se relacionar com um e tão somente apenas um elemento no contradomínio. Esta relação é uma função? É sim, é uma função. Por quê? Esse elemento daqui se relacionou. E além disso, se relacionou apenas com um. Esse elemento se relacionou com esse elemento. Esse elemento daqui se relacionou com quantos? Se relacionou apenas com um. Esse daqui se relacionou? Se relacionou com quantos? Com um. Ficou alguém aqui sem se relacionar? Não. Então, esta relação
é uma função. Entendeu? Ayrton, eu posso colocar um x4 aqui sem mandar flecha? Não, de poder você pode. Você não pode chamar essa relação, porque isso aqui é uma relação de função. Isso aqui é apenas, tão somente uma relação matemática. Não é uma função. Captou? Pois bem, existe outra situação onde você não tem a função definida. É essa daqui, ó. Você quer ver? y1, y2. É quando você pega esse elemento do domínio, aqui é o domínio, aqui é o contra-domínio, e faz com que ele se relacione com mais de um elemento. Não, aí não vale. Isso daqui não é uma função, é apenas uma relação. Perceberam? Então existem duas proibições para uma relação que quer chegar ao topo, quer ser promovida ao posto de função. Ela não pode cometer dois pecados. O primeiro pecado, deixar alguém no domínio sem se relacionar, mandando flecha, pronto. O outro pecado, o erro fatal, pecado capital, é um elemento do domínio se relacionar com mais de um, com dois, como é o caso daqui, com três, com quatro. Nessas situações, tanto aqui quanto aqui, você tem apenas relações cartesianas. Vão fazer com que isso aqui volte a ser uma função? Voltou a ser uma função. Tá bom? Olha só, você preste atenção. Eu vou usar esse exemplo aqui agora para mostrar que isso daqui é um completo e total absurdo. Muito bem. Continuando lá no assunto chamado funções, existe uma função, aliás, existem zilhões e zilhões de funções, mas existe uma função em particular chamada função raiz quadrada. Olha que barato, função raiz quadrada, que é essa daqui, ó, f de x, f da palavra função, é igual a raiz quadrada de x. Pronto, simples, simples, simples. Ora, agora olha só, se eu quiser calcular quanto é a função do número 1, eu substituo x por 1 e acho a resposta. Muito bem. Se eu quiser calcular a função do número 900, eu quero f de 900, substituo x por 900, substituo x por 900 e acho a resposta da raiz quadrada de 900, que é 30. Agora, se você vir para cá e substitui x por 3, substitua aqui agora x por 3, ou melhor, x por 9, desculpa, substitua x por 9. X é 9. Ora, quando você vem para cá e diz que a raiz quadrada de 9 é o número 3 ou o número menos 3, você é obrigado a pegar o lápis e fazer isso. 9 vai se relacionar com 3 positivo e 9 vai se relacionar com 3 negativo. Aí eu pergunto para você, isso aqui é função? Não é função. Isso aqui é apenas uma relação matemática. E aí você atinge, fere mortalmente o conceito de função. Percebeu? Por que que a gente não pode dizer que a raiz quadrada, raiz quarta... Agora olha só, apesar de eu ter batido com raiz quadrada, mas o que eu estou falando é raiz de índice par. A resposta de uma raiz quadrada, de uma raiz quarta, de uma raiz sexta, de uma raiz oitava, tem que obrigatoriamente sempre, sempre, sempre ser um número positivo. E não essa bobagem aqui. Tá combinado? Então, a partir de hoje, não fica dizendo que a raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3. Não, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Quando tem raiz quadrada de 25, a é igual a mais ou menos 5. Não, não é igual a mais ou menos 5. É igual a 5. Tá certo? Então, vamos fazer algumas restrições agora importantes em relação a essa definição para o n sendo par maior ou igual a 12. Então, vamos lá. Me acompanha aí agora para esse momento aí agora formal. Vamos lá. Quando o n for par, teremos raiz enésima de a igual a b
se e somente se b elevado a n igual a quando esse número a for maior ou igual a zero e esse número b for também maior ou igual a zero. Aí a definição vale. Aí ela vale com toda certeza. Os problemas, só tinha esse problema em relação a n sendo par? Não, não tem apenas esse problema. Existe um outro problema tão importante quanto. É o que nós iremos ver agora, tão importante quanto. Olha só, o que é que acontece se nós colocarmos aqui dentro um número negativo? Me acompanhe. Por exemplo, eu quero saber quanto é a raiz quadrada de menos 1. Já resolvemos o primeiro problema, que é esse valor aqui da raiz não poder ser negativo. A gente resolveu. Agora aqui, me explica aí. Por que que esse número daqui não pode ser negativo? Qual é o problema? A gente vai explicar agora. E aí, em cima dessa definição. Vamos lá. Aqui é 2, viu? Vamos lá. Olha só. Eu quero saber qual é o número que é elevado ao quadrado de menos 1. Eu quero saber qual é o número que é elevado ao quadrado de com resposta menos 1. Se eu conseguir encontrar esse número, vamos supor que eu consiga encontrar esse número. Se eu conseguir dentro dos reais, viu? Eu estou falando com você esse tempo todo, mas dentro dos reais. Se eu conseguir encontrar esse número, então a raiz quadrada de menos 1 existe. Vamos lá. Vamos supor que a raiz quadrada de menos 1 seja igual a 1. Vamos supor. Ora, quando eu colocar 1 ao quadrado aqui, eu vou obter como resposta o número 1. Quando eu teria que ter obtido quanto? Menos 1. O que é que você conclui? Que a raiz quadrada de menos 1 não pode ser o número 1. Aí, bote menos 1 agora que vai dar certo. Então vamos lá, vai. Bote aí agora, você vai ver que vai dar certo. Vamos ver? Vamos lá. Mas quanto é menos 1 ao quadrado? Menos 1 ao quadrado é 1. Mas teria que ter dado quanto? Teria que ter dado menos 1. Então também não é menos 1. Aí você começa a observar. Pô, então não tem esse número. Não tem. Porque qualquer coisa que eu colocar aqui, qualquer coisa que eu colocar, seja lá o que for, qualquer coisa que eu colocar aqui, quando eu pegar essa coisa e elevar ao quadrado, dentro dos reais, dentro dos conjuntos dos números reais, qualquer coisa elevada a um expoente par, ou dá nulo, ou dá positivo. Jamais daria como resposta um número negativo. O que é que você conclui? Não existe raiz quadrada de um número negativo. Vamos lá. Raiz de índice 4, raiz quarta do número menos 16. Você não vai conseguir encontrar. Porque o índice aqui é par. Índice par é problemático. Ele é problemático, é estressante, é neurótico. Ele. Você quer ver uma coisa? Qual é o número que é elevado à quarta potência, botei interrogação, vai dar como resposta menos 16? Aí, bote aí para mim no lugar da interrogação, bote o número menos 2. Você acha que vai dar certo? Vamos lá. Menos 2 elevado à quarta. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Pô, mas o expoente é par, então a resposta é mais 16. Mas tinha que ter dado quanto? Tinha que ter dado menos 16. Bom, então não vale. Então a raiz quadrada de menos 16 não pode ser o número menos 2. Tá bom. Então bote 2 para ver se a gente dá sorte. Mas quanto é 2 à quarta? 2 à quarta é 16. Teria que ter encontrado quanto? Menos 16. O que você conclui? Não existe a raiz quarta de um número negativo. Não existe a raiz sexta de um número negativo. Não existe a raiz oitava de um número negativo. E por aí vai. É isso que eu quero falar para você. A partir de hoje, toda vez que esse N aqui for um número natural par maior ou igual a 2, você tem que tomar 2 cuidados com essa definição. Ela continua válida. Contanto que o radicando seja um número maior ou igual a 0 e a raiz seja um número maior ou igual a 0. Detalhe, só como curiosidade, vale a pena a gente comentar aqui agora, mesmo porque eu já vou massageando a sua curiosidade. Esse negócio de você não poder calcular raiz de índice par de número negativo, essa limitação
ela existe no conjunto dos números reais. Entendeu? Quando você está lá no final do ensino médio, há um conjunto lá chamado conjunto dos números complexos. Conjunto dos números complexos, cujo símbolo é esse daqui, ó. É o C com a barrinha aqui. Nesse conjunto você tem resposta para isso. Olha só que coisa interessante. Ó. Isso é igual ao número, estou falando número, é igual ao número I. Esse número I vem é a palavra, é o ente matemático chamado unidade imaginária. Unidade imaginária. Mas está muito cedo para a gente ver isso. Apesar de ser muito bonito isso, mas está muito cedo. Portanto, dentro do conjunto dos números reais, não há raízes de índice par, não existe raízes de índice par com radicandos negativos. Tá bom? Agora, o N ímpar, aí já era. Aí você pode fechar os olhos e não haverá nenhum problema. E eu vou mostrar a você por que não haverá problema. Olha só. Raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de 8. Ambas as raízes têm resposta dentro dos reais. Quanto é a raiz cúbica? Quanto é a raiz cúbica do número menos 8? Ora, vai ser aquele número que é elevado ao cubo, dê como resposta quem? Menos 8. Mas isso é fácil. Isso é o número menos 2. Tá bom, me prove. Agora, pelo amor de Deus, bote aí, menos 2 ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Menos com menos dá mais. Joguinho de sinal. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Eu obtive quem? Menos 8. Quem tem aqui dentro? Menos 8. Não tem nenhum problema. Quanto é a raiz cúbica de 8? Ora, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque se eu pego o número 2 e elevo ao cubo, eu vou obter como resposta o número 8. Então, se liga, por favor, se ligue nessa definição. É importantíssimo que você tenha essa definição em mente. Isso não é para memorizar, você ficar memorizando, decorando isso aqui. Não, não. Isso é para você entender. É para você entender. Se esse N for ímpar, essa definição pode trabalhar com ela da maneira como ela está aqui. Você não terá problema. Se esse N for par, aí você tem que tomar alguns cuidados. Esse radicando A tem que ser maior ou igual a 0 e o radicando B tem que ser maior ou igual a 0. Tá bom? No próximo vídeo, o vídeo 59, interessante, você verá, por exemplo, olha só, você verá, por exemplo, como somar. Isso vai ser novidade no curso da gente. Você vai aprender a somar coisas desse tipo aqui, olha só. Ó, você vai aprender a somar. É possível você somar isso daqui. Olha só a coisa interessante. Quanto é a raiz quadrada de 2? Não tem necessidade de você fazer. Quanto é a raiz quadrada de 18? Não tem necessidade de você fazer para somar. Não há nenhuma necessidade. Absolutamente nenhuma. Você verá a partir do próximo vídeo, entendeu? De que a resposta disso daqui que você está vendo, na realidade, é 4 vezes a raiz quadrada de 2. Ayrton, pelo amor de Deus, de onde é que apareceu esse 4 aqui, esse 2? É o que a gente vai ver a partir do próximo vídeo. É isso mesmo? Bom, espero que você tenha entendido aí essa definição. E a partir de hoje já sabe, a raiz quadrada de novo não é igual a mais ou menos 3. A raiz quadrada de novo é igual a mais 3, tá bom? Então você me vê agora lá no vídeo 59 do curso de Matemática Básica. Thank you.